Saudação fraternal a todos e que a luz do nosso Mestre Jesus possa nos acompanhar hoje e sempre. Vamos neste vídeo conhecer o último relato de estudo do livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Será este, portanto, o relato de número 49 de nossos estudos. Este novo relato abre o capítulo número 9 de título A Vidência de um Médium. E no relato deste médium teremos novas informações e novos aprendizados. Neste capítulo número 9, nós teremos apenas este relato. E encerraremos o estudo deste livro com este relato, A Vidência de um Médium. Não avançaremos para o estudo do capítulo número 10, de título Umbral na Doutrina Espírita. Eu não vou dar continuidade ao estudo do capítulo número 10. E vou explicar por quê. Este capítulo nos apresenta um apanhado, um recorte de vários livros onde o umbral é citado nestes livros. Por exemplo, esse capítulo número 10, nós temos aqui citado o livro Nosso Lar, Libertação e no Mundo Maior. 3 livros de André Luiz, onde esse espírito faz menção sobre o umbral. Depois nós temos, pelo próprio espírito Caibar Schutel, o livro Conversando sobre Mediunidade, 15 séculos de uma trajetória, Guerra no Além. Também, nesses 3 livros, nós temos informações sobre o umbral. Depois nós temos Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, também fala sobre o umbral. E por fim, nós temos de Allan Kardec, O Céu e o Inferno e o Livro dos Espíritos. Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros de diferentes autores, onde o umbral é citado. Existem informações sobre essa região nesses livros. E por que eu não vou ler? Não vamos dar sequência a esse estudo. Porque se nós desejamos mudar o nosso patamar, mudar quem nós somos, sair da mediocridade que nós estamos, sair do lugar comum, sair do lamaçal que estamos presos, cada um de nós precisa pegar estes livros e ler por si mesmo, aprender por si mesmo, refletir por si mesmo e tirar suas conclusões. No capítulo 10 deste livro, nós temos recortes destes livros. Mas essas obras são fundamentais. Não tenho dúvida de que a maioria das pessoas nunca ouviu falar do livro Guerra no Além, a interação entre os 2 planos da vida. Eu tenho certeza que a maioria dos inscritos nesse canal nunca leu Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Nós precisamos perder a preguiça, a má vontade, sair da facilidade e buscar nessas obras o que esses autores nos apresentam. Você já leu Nosso Lar? No Mundo Maior, Libertação? Você já leu Memórias de um Suicida? Porque se já leu, leia de novo. Quando a gente relê uma obra, a gente aprende 2 vezes.
Então, hoje, aqui, agora, vamos encerrar o estudo do livro Umbral, com o último relato. Vamos conhecer o relato de um médium. Diz o médium: estou impressionado à beira de um enorme buraco na face da terra, onde ecoam gritos e pássaros voam, impressionando-nos pela grandeza ambiental. As árvores cadentes ingressam nas entranhas dessa imensa cavidade e fazem parte de seu cenário, ora lúgubre, ora fascinante. Parece que me encontro diante da grandeza de Deus na crosta terrestre. No entanto, o mentor ao meu lado diz-me para segui-lo. Lance-se cavidade abaixo, diz ele. Você é só espírito desprendido agora. A fé é meu guia e assim vou. Caímos de uma altura incalculável, similar a vários edifícios colocados um em cima do outro, até chegar a uma escuridão total. Procuro desesperado o meu condutor e ele me aponta uma pequena depressão na rocha, parecida com uma cova. Está muito escuro, reclamo. Ele me diz então, para concentrar-me com a luz do coração, e assim feito, noto uma cavidade. Por ela ingresso, ao mesmo tempo em que oro o Pai Nosso. Meu condutor diz: calma, é somente um trabalho e você não ficará aqui. Para ele, é fácil dizer, pensei, mas sou apenas um médium. No entanto, não me detive e confiei, como acho deva fazer todo médium a serviço do plano superior. Ingressei naquele canal escuro e senti-me preso, como se me esgueirasse por uma superfície gosmenta e grudenta. Achei que ali iria parar e sucumbir, embora continuasse a deslizar aos poucos, em descida íngreme, a um fundo inescrutável. Cabecinhas brotavam na cavidade, com um pálido brilho, espelhando somente haver vida nesse local. Estava sofrendo e, ao mesmo tempo, comiserado. Subitamente a descida tornou-se ainda mais protuberante e despenquei. Caí e assim fui até esparramar-me num lago gelatinoso, de cheiro insuportável, com uma cor sanguinolenta. Nada por acaso, era sangue. Quis vomitar, porém meu condutor apontou-me o desprendimento, ou seja, eram sensações e não uma realidade. Suspirei, embora o cheiro fosse realmente desagradável. Olhei para os lados e vi aquelas várias cabecinhas emergindo de covas minúsculas, com suas mãozinhas flexionadas, buscando, pareceu-me, ajuda. Busquei apoio em meu amigo, e ele disse para que me acalmasse, visto não termos ido ali para resgatar espíritos, e sim para constatar a sua presença. Pareceu-me cruel ir tão longe para ninguém ajudar, ao que meu condutor respondeu, como se soubesse o que eu pensava. Eles, disse ele, precisam passar por esta fase e mais tarde vão brilhar como irmãos nossos. Acalmei-me e tentei estudar o local, vislumbrando algo inóspito, como se fosse um filme de terror. Riu-se o condutor dizendo: eles encarnados tiram daqui a inspiração para seus cenários. Compreende claramente
que os dois planos da vida nunca deixam de se entrelaçar e os humanos provavelmente, em seus desprendimentos do sono físico, quando dormem, vivem e experimentam esses ambientes, inspirando-se para os magnânimos cenários de filmes premiados. Fiquei parado por momentos e meu condutor disse-me: "Você não está perdendo tempo." Como ele sabia que eu assim pensava? E continuou: "Você está aqui para relatar o que significa o umbral interno, não como um inferno, nem como uma punição eterna, mas como um espaço para que espíritos inferiores extraiam suas dúvidas, experimentem suas súplicas e aprendam fundamentalmente a respeitar e amar o semelhante." Como um perguntador nato, quis saber como o sofrimento ali desenhado poderia atingir esse objetivo. E meu mentor disse, com facilidade: "Eles nem sabem que existem mundos superiores. Sentem esse espaço inferior como se fosse a casa deles, mas começam naturalmente a notar que o sofrimento é constante, é ruim, é perturbador, e não algo normal e aceitável. Eis que ingressam os mentores das colônias para conversar com cada um deles, indicando os caminhos do progresso. Vários deles aceitam a reencarnação por livre arbítrio, sem determinismo, embora sejam muito pouco desenvolvidos. De minha parte, começo a entender o caminho da redenção, que se fia no sofrimento não por vingança, muito menos por culpa, mas por caridade. Ninguém sofre por sofrer, e não se tem a pena do assassino preso, pois que ele precisa expiar sua atitude negativa. Tenha-se sim por ele amor e nutra-se caridade e esperança. É complexo o coração humano, pois é muito mais voltado ao egoísmo do que a outro sentimento. Explica-se o ser humano, recebendo o bem, tem a tendência de retornar o bem. Mas isso não é sinônimo de evolução. O que se precisa realmente fazer é receber o mal e retornar o bem. E quantos conseguem isso? Vê-se despencar o número de encarnados a isso dispostos. Eis a razão pela qual não se pode observar o umbral interno e sentir simplesmente dó. Nunca esse sentimento, pois significaria que todo aquele estado sofrível é inútil, porém não é inútil. Vamos então todos vibrar amor pelos que sofrem, os que fazem o mal e os que sofrem esse mal. Nada além disso é o amor de Deus. Conhecido, portanto, o relato do médium, vejamos agora as palavras de Caibar Schutel sobre este relato. A viagem do médium em desprendimento é indicativa de um dos lugares concernentes ao denominado umbral interno, abaixo da crosta terrestre. Este local abriga muitos espíritos de baixa evolução, que precisam receber lições de amor para evoluir. Entretanto, tais métodos dependem de reencarnações, visto que não há nenhum tipo de milagre na caminhada para o progresso espiritual. Aprender, sofrer. Aprender, sofrer e evoluir. Um mínimo do contexto evolutivo dos espíritos.
Vejamos agora, portanto, a partir do relato deste médium, que informações ele nos apresenta para que possamos melhor entender esta questão do umbral interno. Porque se, até agora, no estudo deste livro, nós já temos uma ideia bem mais ampla do que é o umbral, aqui nós temos mais informações. E como um quebra-cabeça, nós vamos montando esse cenário, relato a relato, peça a peça. Então, logo no início, ele nos diz que ele está observando uma grande abertura na crosta terrestre. Enorme buraco na face da Terra. Todos esses buracos gigantescos que você observa na geografia, na geologia do planeta, são entradas para o umbral interno. São portais. É o acesso para que você avance para o interno do planeta. Então não é bom se aventurar por esses lugares. Claro, muitos homens e mulheres inconsequentes, que gostam de se aventurar, que gostam de explorar, acabam se dando muito mal. Porque ao adentrar por um local como esse, o que eu encontro lá? O que eu encontro dentro de uma cova? O que eu encontro dentro de uma caverna? O que eu encontro dentro de um buraco profundo? Seres de luz? Seres iluminados? Animais fofos e dóceis? Eu vou encontrar serpentes, morcegos, aranhas, centopeias. Vou encontrar espíritos atrasados na escuridão. Vale a pena se aventurar por um local como esse? O que eu vou trazer junto a mim quando eu sair daí? Se é que eu vou sair. Se é que eu saio daí. Porque sim, existem desencarnes nessas condições. Esses exploradores que entram onde não deveriam entrar. Portanto, se eu entro onde eu não deveria entrar, é suicídio indireto. Pular de paraquedas é suicídio indireto. Body jump é suicídio indireto. Alpinismo é suicídio indireto. Todos esses esportes, eu vou surfar junto de tubarão, suicídio indireto. Porque a vida, nós não temos o direito de colocar nossa vida em risco. Nós não temos esse direito. Mas a gente brinca com a vida, né? E esses desencarnes são muito difíceis e dolorosos. Árvores cadentes ingressam nas entranhas dessa imensa cavidade. Nós estamos falando aqui de algo descomunal. E se nós voltarmos no começo deste livro, onde no capítulo 2, divisões e peregrinos, nós já estudamos o umbral interno ou cavernoso. Karl Schutel já nos apresentou aqui as informações. Trata-se de imensas cavernas subterrâneas já existentes. Essas cavernas dão acesso ao interior do planeta, onde se abrigam em lugares muito escuros, veja, os mais agressivos espíritos, ignorantes e necessitados,
abaixo da crosta. Se aqui no plano físico nós temos as penitenciárias de segurança máxima, onde aqueles homens e mulheres que cometeram gravíssimos erros são colocados, o umbral cavernoso é a penitenciária de segurança máxima do plano espiritual, neste planeta. E para lá são levados não, essa não é a palavra. Lá esses espíritos se colocam por eles mesmos, por conta de suas agressividades, ignorâncias e necessidades. Nesses locais, a sensação térmica é de extremo frio. Há, no entanto, para alguns ambientes, quentura excessiva. Não há paz, não há conforto. É o habitat adequado aos criminosos, muito maldosos, sádicos, que extrapolaram qualquer limite mínimo de humanidade. Então, no relato do médium, que começa com ele na crosta, ele em espírito, junto do mentor observando a cratera. E o mentor diz a ele: lance-se cavidade abaixo. Pula. Se lance. Você é só espírito desprendido agora. A fé é o meu guia, diz o médium, e assim vou. Caímos de altura incalculável. Eles descem, eles caem. Escuridão total. Procuro desesperado o meu condutor. É a humanidade, é o medo. Veja que o médium ele está sendo humano. Está sendo ele, medo. Procuro o meu mentor, cadê ele? Tudo muito escuro. Ingressei naquele canal. Então ele vê um outro buraco. É um buraco dentro do buraco. Senti-me preso. Desci, e aos poucos a descida íngreme até um fundo inescrutável. Ele achou que ele ia ficar preso. Cabecinhas brotavam da cavidade. Ele começa a observar os espíritos retidos nessas regiões. Espíritos de quem? Vamos voltar lá. Espíritos maldosos, sádicos, líderes políticos, religiosos, seres monstruosos, que propiciaram a conduta do extermínio em massa de encarnados. Então são esses espíritos que ele diz aqui, cabecinhas brotavam, ele via de longe. Não é que as cabeças eram pequenas, ele observava de longe. E ele via mãos que saíam desse pântano, no qual ele cai. Depois de descer, ele cai dentro desse pântano. Um lago gelatinoso é um pântano escroto, que ele diz, de cheiro insuportável. Quis vomitar. Ele achou que era sangue aquilo. Mas na verdade aquele pântano, aquele local lúgubre, é o resultado de toda emanação podre daqueles espíritos. O espírito emite uma emoção. Ele vibra uma sintonia, uma sensação. E ali qual que é a sensação, a emoção emitida, emanada?
raiva, ódio, culpa, agressividade. Isso tudo vai criando uma atmosfera completamente nociva, tóxica. E criam-se essas situações pelos próprios espíritos que habitam essas regiões. Quis vomitar, porém o meu condutor apontou-me o desprendimento, pois eram sensações e não uma realidade. Ele sentia aquilo, mas ele poderia se desprender, porque aquilo não faz parte dele. E desta maneira nós precisamos nos comportar no mundo. Estar no mundo, mas não pertencer à maldade do mundo. Estar no mundo, mas não fazer parte da escrotice do mundo. Porque, abre aspas, as pessoas são escrotas, fecha aspas. Não é porque o meu vizinho é um escroto que eu serei um escroto. Não é porque o meu parente é um escroto que eu serei escroto. Então eu posso estar dentro de uma situação, mas não pertencer a essa situação. É o que o mentor disse para ele. Você caiu aí nesse pântano, nesse lago gelatinoso, mas você não pertence a isso aí. Porque o mentor diz, você não vai ficar aqui, é somente um trabalho. E qual era o objetivo dele estar ali? Para constatar a presença dos espíritos, não é para resgatar ninguém. Porque esse médium já queria resgatar, ajudar. Nossa, coitadinho desses espíritos, vamos ajudá-los? E o mentor diz, espera lá, baixa sua bola, fica frio aí, você veio aqui apenas para você observar, para você constatar essa realidade e transmitir aos outros reencarnados essa realidade. Com qual objetivo? Esclarecimento, mudança de rota, tomada de atitude assertiva e elevada. É isso que a gente faz aqui. Nós não estamos lendo isso aqui, nós não estudamos 48 relatos até agora por curiosidade, por fama, para ter inscritos no canal. Não, é para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente parar de errar onde a gente está errando. Ou talvez errar menos, né? Então é para constatar, você não vai ficar aqui, mas ele sente medo, ele sente nojo, ele quer vomitar. Porque ele é humano. Eu também provavelmente sentiria medo, sentiria vontade de vomitar, etc, etc. Porque aqui no plano físico a gente tem medo de certas pessoas, a gente tem ojeriza de certas pessoas. E muitas vezes a gente também deseja ajudar certas pessoas. Mas calma lá, como diz o mentor, nós não viemos para resgatar. E resgatar precisa ser muito bem pensado, esse procedimento. Não pode ser de qualquer jeito. Porque se eu vou agora, lá na Cracolândia, no centro de São Paulo, quero resgatar alguém, vou lá e tiro um sujeito ou uma moça daquele tumulto. E agora eu vou cuidar de você. Essa pessoa quis ser resgatada, ser tirada de lá? Ela escolheu? Não. Eu fui lá. Eu usei da força para retirar ela de lá. Ela não quis sair. Todo esforço que eu empenhar vai ser nulo. Porque a pessoa, ao decidir não sair, e eu tirando ela de lá, ela volta para lá depois.
na primeira oportunidade. Então, resgates precisam ser pensados e precisam ser cuidados para que ele tenha sucesso. Porque senão eu fico dando murro em ponta de faca. O médium diz: pareceu-me cruel ir tão longe para ajudar alguém, mas o mentor diz: eles precisam passar por essa fase. E isso é importante. A natureza não dá saltos. Toda a cadeia da natureza, toda a linha da natureza, todos os seres da natureza, eles seguem a lei da natureza de etapa em etapa, de processo em processo. A borboleta não nasceu borboleta. A borboleta nasceu lagarta. E ela passa por uma transformação que deve ser muito agradável, né? Então ela respeita o processo, as fases evolutivas de transformação. Esses habitantes do umbral cavernoso necessitam passar pela fase da dor e do sofrimento. Por conta do progresso espiritual, não há milagres na caminhada, nos diz Kaibar Shutra. E o mentor explica para esse médium que ninguém sofre por sofrer. O sofrimento não é gratuito. O sofrimento, ele visita apontando para um caminho. A primeira coisa do sofrimento é refletir sobre ele. Por que que eu sofro? Qual é o motivo da dor que eu sinto? Tem uma causa. A consequência nasce de uma causa. E aí ele diz: não se tenha pena de um preso que está encarcerado por causa de um assassinato. Ele precisa expiar sua atitude negativa. Mas tenha-se por ele amor. Não é o amor que você vai lá se casar com esse sujeito. Você vai namorar esse sujeito. Você vai se doar para esse sujeito. Não é esse amor. Tenha-se por ele caridade e esperança. Esperança que, se hoje ele cometeu o delito, no futuro não cometerá. Mas para que ele não cometa o delito, há necessidade da caridade e da instrução. Então, por exemplo, quem de nós vai até um presídio levar uma palavra de instrução a um presidiário? Interrogação. Quem que vai? O que a gente faz com quem comete qualquer crime? O que a gente faz? O sujeito roubou, matou, estuprou, trucidou, lá. A gente pega então esse sujeito, que é um doente, que é perigoso, tira ele da sociedade, julga, condena e trancafia. Pega esse sujeito, joga ele dentro de 4 muros, 4 paredes, e esquece. Lá esse sujeito fica largado. Eu faço com 1, com 2, com 100, com 500, com 1000, com 10 mil, com 500 mil. Daqui a pouco a população carcerária do Brasil chega a 1 milhão. E o que a população do Brasil não carcerária faz pela população carcerária? Interrogação. Nada.
população carcerária, os presídios, se tornam o quê? Bombas relógios, estopins, explosivos, que vão explodir em algum momento. Porque esse povo, essa multidão, essa turma está simplesmente alimentando o ódio contra tudo e contra todos. Que instrução um preso recebe? Porque os presos que mudam de vida, mudam porque eles tomam atitudes por eles mesmos. Raros são aqueles que foram auxiliados. Raros. É o sujeito que fala, eu não quero mais isso para mim. Depois de sofrer muito. O sofrimento leva a uma mudança. Como aqui mesmo diz. Começam naturalmente a notar que o sofrimento é constante, é ruim e é perturbador. Então o espírito atrasado percebe isso e o reencarnado também. Por isso que ele resolve mudar, porque ele não quer mais sofrer. Ele entende que o sofrimento não é bom para ele. E não importa se esteja reencarnado ou desencarnado. O sofrimento é uma professora ou um professor que apresenta ao aluno material para meditação. Nota naturalmente que sofrimento é constante, é ruim e perturbador. E que não é algo normal e aceitável. O sofrimento não é normal. Se nós pegarmos os planetas mais elevados, não há sofrimento como a gente tem aqui. Não há a perturbação como a gente encontra aqui. Não há. Mas aqui há. Por que que aqui existe o sofrimento e nesses planetas mais elevados não existem? Porque as decisões desses espíritos mais elevados são diferentes. São as decisões que prezam pelo coletivo, pela elevação de todos, e não pela escolha individual, egoísta e orgulhosa, que, de praxe, são as escolhas que nós tomamos. Que é o caso que eu estava falando agora. Ninguém faz nada pela população carcerária. Aquilo vai explodir, e quando aquilo explodir, vai respingar em mim. A guerra que hoje existe entre a Rússia e a Ucrânia, eu sou afetado. A batalha entre Israel e Hamas, eu sou afetado. A ingerência norte-americana, russa, chinesa, né, nos países, essas guerras imbecis que se travam nas políticas, respinga em mim. Então tudo isso está entrelaçado. A energia do baixo astral, do umbral cavernoso, reflete em mim, chega em mim, me afeta. Quantas vezes a gente não acorda nervoso, irritado, irritadiço, sem paciência, de saco cheio? Por quê? Naturalmente, não somos espíritos elevados. Mas por que eu me torno, então, tão irritadiço de uma hora para outra? Energia. Energia. Às vezes não é obsessão, às vezes a própria energia do planeta se torna tão nociva que afeta o reencarnado. Os trovões e os relâmpagos nas tempestades são fenômenos naturalmente climáticos do plano físico. Mas, na contraparte espiritual, trovões e relâmpagos, eles quebram os miasmas e as energias condensadas, energias negativas. Eles varrem o ambiente astral.
Eles lavam o ambiente astral. Em um local onde uma tempestade está caindo, e ali pode haver um estrago muito grande, inclusive até com desencarnes, mas é bom, na contraparte da limpeza, quero dizer. É isso que eu quero dizer. É bom porque limpa aquela área. E o excesso de relâmpago e de trovão é porque ali a negatividade impera. E os elementais da natureza manipulam as questões elementais que nos fogem ao entendimento, manipulam as questões naturais do planeta e coordenam situações que nós nem imaginamos. Umbral interno não é o inferno, não é punição eterna, mas é um espaço para que espíritos inferiores extraiam suas dúvidas. Duvidou que não tinha vida depois da vida? Aí, ó. Duvidou que não ia continuar a ser como era? Aí, ó. Duvidou que, se eu me matar, acaba tudo? Tá aí. Então serve para extrair dúvida. Experimentar súplicas. Por quê? Quem sofre, suplica. Não é? Quando a gente está saciado, de barriga cheia, quando nós estamos com a nossa conta tranquila, conta bancária, quando o nosso barquinho está de vento em polpa e não há reclamação, a gente não suplica nada. Mas na primeira cólica a gente começa a suplicar para esse santo, para aquele santo, para Deus, para Jesus, e Oxalá, e não sei o que. Súplicas. E aprendam o mais importante. Aprendam fundamentalmente a respeitar e a amar o semelhante. Se nós não aprendermos isso pelo bem, aprenderemos pela dor. Respeitar e amar o semelhante. Eu respeito e amo o semelhante? Porque muitas vezes o semelhante é um ogro. Vamos lá, vamos combinar que é muito fácil se respeitar e amar Jesus. É muito fácil respeitar e amar Chico Xavier. É muito fácil amar e respeitar aqueles que trabalham na luz. Mas como é que eu vou amar e respeitar aquele que trabalha na treva? Aquele que é encardido, aquele que é provocador. Como é que eu faço isso? Dominando o que há dentro de mim. Dominando o instinto, a raiva, a agressividade, o revide. Tudo isso. Entre outros. Segurando esse cavalo selvagem que é dentro de mim. Seremos provocados. E é difícil não revidar. É muito difícil não revidar. Por isso que nós precisamos sempre ler, estudar, estar com o livro à mão, assistir palestra, ouvir os outros, observar o que está sendo dito, dentro de uma categoria elevada, para que a gente possa se alimentar e tentar, de alguma maneira, adquirir esse controle, esse autocontrole, que é muito difícil. Muito difícil. O ser humano, e precisamos refletir sobre esse ponto, o ser humano tem a tendência de
recebendo o bem, retornar o bem. A tendência é essa. Se me ajudam, eu ajudo. Se me apoiam, eu apoio. Se me ensinam, eu ensino. Se me amam, eu amo. Se me protegem, eu protejo. Então, recebendo o bem, eu devolvo o bem. A tendência é essa. Mas o ponto passa a ser o seguinte: essa tendência de retornar o bem não é sinônimo de evolução. Não é. Receber o bem e devolver o bem não significa que eu sou evoluído. Não. O que se precisa realmente fazer é, ao receber o mal, retornar o bem. Ponto. Quantos conseguem fazer isso? Interrogação. Levanta a mão quem consegue fazer isso. Ao receber o mal, a agressão, a paulada, o revide, tudo isso, o que a gente retorna? O que a gente retorna? O bem? Eu não posso levantar minha mão. Porque muitas vezes eu recebo o mal e eu devolvo o mal. Esse é o meu nível evolutivo, o meu. Eu ainda tenho chão, ó. Muito chão. Por isso que eu preciso ainda lutar muito contra as lacunas que eu tenho dentro de mim. Vê se despencar o número de reencarnados a isso disposto. Eis a razão pela qual não se pode observar o umbral interno e sentir simplesmente dó. Sentir dó, pena, é erro. Piedade, sim. Ter piedade por aquele momento de luta e auxiliar no que for possível. Dó, pena, isso é bobagem. Isso não ajuda em nada. Nós precisamos ter uma piedade ativa, um sentimento ativo. Como é que eu posso ajudar? Sem atrapalhar a prova do outro. Eu não posso atrapalhar aquele momento que é importante para o outro. Eu não posso. Vamos voltar no exemplo da natureza da lagarta. A lagarta vai e ela vai para o casulo. E ela fica no casulo. Quanto tempo ela fica no casulo? O tempo necessário a ela. A ela. Se eu resolver intervir ali, naquela mudança interna no casulo, e eu abrir o casulo antes da hora, eu mato a lagarta antes dela se tornar borboleta. Se eu tiro a prova, o sofrimento, o momento de dentro da pessoa, ele não passa por aquilo, eu estou matando a oportunidade dele mudar de verdade. Olha o perigo. Por isso que precisamos saber ajudar. Qual pai e mãe toma o lugar do filho para fazer uma prova de português e matemática? Então eu vou lá, vou sentar no lugar da minha filha e vou fazer a prova de geografia para ela. Eu estarei ajudando ela ou atrapalhando ela? Ao terminar a prova, quem fez a prova? A nota será de quem? Ao final do ano, o que vai acontecer com ela? É disso que ele diz aqui. Todavia, eu preciso ajudar a preparar a criança para a prova. Dar a ela as ferramentas necessárias para que ela se esforce, estude, faça a prova, tire nota e avance. Mas eu dou o que? O suporte, a base.
a assistência, não o assistencialismo, não, o do assistência. Aqui está o que você precisa. A partir de agora é com você, leia. É o que eu disse no início deste vídeo. Nós temos aqui o capítulo número 10, está aqui, ó. Eu não vou ler. Entendo que agora é o momento de encerrar o estudo deste livro. Há mais informações e são importantes? Sim. Cada um que busque agora por si mesmo. Cada um busque por si mesmo. São vários os livros aqui. Nosso Lar, Libertação, No Mundo Maior, Memórias de um Suicida. Inclusive, na codificação, né, ou decodificação de Allan Kardec, Livro dos Espíritos e O Céu e o Inferno. Mas cada um que busque por si. Porque nós devemos nos auxiliar, mas também devemos empreender a busca por nós mesmos. Ao nosso quinhão de perseverança, de trabalho e de luta. Encerramos desta maneira com a Vidência de um Médium, capítulo 9, o estudo deste livro. Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, o livro ditado pelo Espírito Caibar Schutel. E no encerramento desse estudo, fica a minha gratidão à Casa Editora, ao Clarim, por ter colocado este livro no mercado. Minha gratidão a Abel Glasser e a Adriana Glasser, os médiuns que receberam este livro. Minha gratidão, ou nossa gratidão, que assim seja, ao Espírito Caibar Schutel, que ditou esse livro, e muitos outros. Porque esses trabalhadores nos ofereceram aqui pérolas, aprendizados que mudam reencarnações, se assim desejarmos. E por fim, eu termino aqui com a frase da Casa Editora O Clarim, que diz o seguinte: a boa mensagem sempre encontra o seu destino. A boa mensagem sempre encontra o seu destino. Esse é o meu desejo. Agradeço a todos que acompanharam o estudo deste livro. Foram mais de 50 vídeos só deste livro. Agradeço a todos os inscritos e a todos que acompanham nossos estudos, seja de qual livro for. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.